Olá pessoal, voltando aí à prova Enem 2009, Geografia, questão número 13. A luta pela terra no Brasil é marcada por diversos aspectos que chamam a atenção. Entre os aspectos positivos, destaca-se a perseverança dos movimentos do campesinato. E, entre os aspectos negativos, a violência que manchou de sangue essa história. Os movimentos pela reforma agrária articularam-se por todo o território nacional, principalmente entre 85 e 96. E conseguiram de maneira expressiva a inserção desse tema nas discussões pelo acesso à terra. O mapa seguinte apresenta a distribuição de conflitos agrários em todas as regiões do Brasil nesse período e o número de mortes ocorridas por luta. Ora, por lutas. Antes de analisar o mapa, vamos lembrar, por que no Brasil tem tantos conflitos por terra? Porque quando eu analiso o Brasil, eu sei que o Brasil tem uma estrutura fundiária, ou seja, como é a distribuição de terras no Brasil? Como é a estrutura fundiária brasileira? O Brasil tem uma estrutura fundiária extremamente concentrada. Uma estrutura fundiária que a gente chama de injusta. Uma estrutura fundiária em que ainda tem áreas improdutivas. Ora, teoricamente, área improdutiva não deveria existir, porque a Constituição brasileira diz que toda terra improdutiva é passível de reforma agrária, porque a terra tem que ter função social, mas isso não é combatido. Muitas vezes não se define o que é improdutividade, o que dificulta, e muitas vezes não tem fiscalização que facilita acabar com essa característica. O Brasil tem uma grande quantidade de uma grande quantidade de terras ocupadas por latifúndio. Então, quando eu olho a área ocupada, eu percebo que em área ocupada predomina latifúndios. Olha só, não estou dizendo que a quantidade maior é de latifúndio, mas área ocupada. Olha só, imagina que isso daqui represente o Nordeste brasileiro. Ora, essa área do Nordeste vai ter todo esse pedaço daqui, sei lá, 4 latifúndios, ocupando esse pedaço inteiro. E esse pedacinho pequenininho aqui, ó, um monte de minifúndios. Então aqui eu consegui perceber que tem 10.000 minifúndios. Então predomina em quantidade os minifúndios, que são pequenininhos. Áreas que produzem, em geral, para subsistência. Áreas que visam a subsistência da família, mão de obra familiar. O cara que tem um quintalzinho da sua casa e produz para subsistência. E às vezes não é suficiente, ele tem que trabalhar fora. Ou até mesmo nas grandes propriedades ou latifúndios. E uma grande parte da terra sendo ocupada por latifúndios. Isso te mostra como é discrepante, isso te mostra a concentração de terras brasileiras. Então, a estrutura do campo brasileiro, ela é assim, é uma estrutura em que você percebe que algumas pessoas, uma grande parte das pessoas tem um acesso mínimo à terra quando tem, e poucas pessoas têm uma dimensão absurda de espaço na área rural. Por que essa estrutura fundiária tem essas características? Ora, a gente pode justificar aí, a gente pode colocar aí inúmeros fatores que contribuem para essa concentração de terras. A gente pode partir do fator histórico. Essa concentração de terras, ela pode aparecer aí em múltipla escolha, como, entre os fatores, a própria colonização. Eu posso lembrar como fator histórico a colonização, porque lembra que foi colônia de exploração? Se o Brasil foi colônia de exploração, o objetivo foi produzir para abastecer a metrópole. Foi dado uma grande gleba de terra para um único donatário. Consequentemente, eu já tenho a ideia de concentração de terras vindo das capitanias hereditárias. Grande quantidade de terras dada a um donatário. Depois, sistema de Seis Marias. Tudo isso eu posso associar como fator histórico. Eu posso lembrar também que um pouco mais recente a gente vai ter a Lei de Terras, que define, Lei de 1850, ou Lei de Terras,
que define que as terras têm que ser por compra e venda. Se a terra tem que ser por compra e venda, ora, o ex-escravo não podia ter acesso à terra. Olha que coincidência, 1850, Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico negreiro. Eu, latifundiário, já sei que vai acabar a escravidão. Consequentemente, nada melhor do que criar a lei de terras, que proíbe o acesso à terra que não seja por compra e venda. Isso daqui dificulta que o ex-escravo tenha acesso a, contribui para a concentração de terras. Além da lei de terras, lembra que a gente tem a ideia de a Constituição brasileira, até então, até 1988, isso não entrava na pauta, falar em distribuição de terras não entrava na pauta da discussão da nossa Constituição. Em 88 ele te diz, passa a ser pauta da nossa análise, da nossa discussão. A ideia de que a Constituição brasileira, ela define que toda área tem que ter função social. E se não tiver função social, é passível de reforma agrária. Então, se a área for improdutiva, ela é passível de reforma agrária. Mas o que é improdutividade? A Constituição não define. Eu não posso simplesmente achar que sua área é improdutiva e ir lá invadir, porque aí eu estou indo de confronto à legislação do país, virou invasão de terras. Ora, consequentemente, eu preciso pedir para a justiça julgar se a sua propriedade é improdutiva. Como eu sei que isso vai demorar e como eu sei que você vai conseguir muitas vezes desviar a atenção, eu acabo muitas vezes invadindo a sua propriedade, só para poder, na hora da invasão, lacrarem a sua propriedade e, por isso, ela ser objeto de análise. A Constituição brasileira, ela precisa definir melhor o que é improdutividade. A Constituição brasileira fala da reforma agrária, mas a Constituição brasileira não define de maneira clara. A Constituição brasileira diz que a terra tem que ter função social. No entanto, ela não coloca de maneira mais eficaz a facilidade de fiscalização. E a própria fiscalização em si já não é suficiente, é baixa. E lembra que uma grande parte da oligarquia rural também representa políticos brasileiros e que não tem nenhum intuito de modificar a Constituição brasileira e aprimorar para que eu tenha uma maior facilidade em acesso à terra. A manutenção das terras improdutivas. Ora, e a gente ainda podia completar aqui com o mais recente, a mecanização, a modernização, a capitalização do campo. Ora, essa modernização do campo, essa tecnologia no campo faz com que alguns não consigam se adaptar financeiramente, se endividam, perdem propriedade. Essa modernização do campo contribui para o desemprego. E quanto mais o cara está desempregado, o cara perdeu a terra, mais contribui para a concentração e assim vai. Então o campo brasileiro, ele passa por fatores tanto vindo de fator histórico como recente, o desemprego, os baixos salários, a dificuldade de acesso à compra da propriedade porque não tem capital, tudo isso contribui para essa concentração de terras. E por isso a gente acaba tendo conflitos no campo. E quando a gente fala de conflitos no campo, ele coloca ali que na década de 80 ele é mais expressivo. É porque é o momento em que a gente percebe, por exemplo, a criação do MST, no movimento do Sem Terra. Por que a década de 80? Ora, na realidade, é por consequência, principalmente da década de 60 e 70, da grande modernização do campo, que acaba contribuindo mais ainda para o desemprego. A década de 80, a gente está passando por problemas também no Brasil, é a década perdida. A política de recessão econômica, diminuir os gastos, o que contribui muito para piorar a situação socioeconômica do país. De qualquer forma, quando a gente fala em conflitos no campo, a gente lembra que tem vários agentes. Ou seja, quem são os envolvidos? Ora, eu tenho o grupo Sem Terra, por exemplo. Quem mais eu tenho envolvido? Eu tenho os latifundiários. Eu tenho aqueles que atuam através de madeireiras. Eu tenho aquele que atua através do garimpo. Eu tenho aqueles que são os pecuaristas, que muitas vezes são latifundiários e pecuaristas. Eu tenho áreas de reservas indígenas. Eu tenho inúmeros grupos brigando
pela terra. Grupos, alguns que, como o indígena, que precisam do meio natural para a sobrevivência e outros que têm por objetivo a degradação desse meio natural para expandir a sua atividade econômica. Então a gente tem inúmeros conflitos por terra. Só que, vamos lá, qual o objetivo do sem terra? Ter terra. Mas ele quer ter terra onde? Ele, teoricamente, ele quer que a Constituição brasileira seja seguida, que diz que a terra improdutiva não deve existir. Consequentemente, ele tem que lutar por terra onde tem mais terra improdutiva. Se eu estiver analisando o Brasil, onde eu vou ter mais terras improdutivas? Ora, norte e nordeste. Muito mais do que sudeste e sul, por exemplo. Consequentemente, eles têm que lutar mais por terra aqui, porque nessas áreas eu tenho mais terras improdutivas. E o objetivo é que acabem... Olha só, o objetivo não é virar um socialismo, não é que todas as terras sejam distribuídas pela população. O objetivo não é que você tenha a mesma quantidade de terra que eu, não. Então, vivemos um modelo capitalista. O objetivo não é você perder a terra para me dar um pedaço. O objetivo é, no modelo capitalista, é que se a sua terra for improdutiva, ela é passível de reforma agrária, ela tem que ser tomada e distribuída. A terra é improdutiva. Então, o objetivo é a distribuição das terras improdutivas. E eu tenho uma grande quantidade nessas áreas. Então, eles têm que brigar muito aqui, porque assim eles estão embasados numa característica constitucional. No entanto, lembra que essas áreas eu tenho menor presença do Estado. Essas áreas daqui, ó, eu tenho mais terras improdutivas, mas eu tenho menor presença estatal, a gente sabe disso, e menor presença da mídia. Então, por exemplo, se um indivíduo invade uma terra na região sudeste e simplesmente o matam, é mais fácil isso chegar à mídia. E o cara que matou sofrer alguma coisa. É mais fácil, não necessariamente vai sofrer, mas sofrer alguma coisa. Se o cara matou o indivíduo que invadiu a sua terra no norte e no nordeste, isso é muito difícil chegar à mídia. Então, por isso, eles fazem mais. Ou seja, a violência é mais expressiva. Aqui eu tenho maior índice de violência. Então, a violência é muito grande em áreas mais desassistidas, porque são áreas que têm a menor presença da mídia e do Estado, áreas essas em que, em geral, matam-se quando você tem pessoas dominando as terras, entrando na propriedade, e a gente não fica sabendo. Então, essas áreas são áreas que têm área improdutiva, têm uma grande quantidade de latifúndios, e quando alguns ocupam as terras, os poceiros entram nessas áreas, os sem terra entram nessas áreas, simplesmente matam. O índice de violência é muito grande, e em grande parte a gente não fica sabendo. Ora, então imagina o seguinte, você quer lutar por terra aqui, terra improdutiva. Mas você sabe que se você passou a ocupar uma terra aqui, vai vir logo aquele cara, que a gente chama às vezes de jagunço, que vai lá e vai te tirar. Ou você corre, ou você morre. Então, nada melhor do que você escolher, nessas áreas, um lugar que, por exemplo, tenha mídia, economia, desenvolvimento, esteja próximo das áreas improdutivas. Ora, esse lugarzinho daqui que eu fiz é o Pará. Esse lugarzinho daqui é parte do Tocantins, parte do Pará. Esse lugarzinho daqui é chamado Bico do Papagaio. Olha só, esse lugarzinho que eu fiz está na área da proximidade do projeto Carajás. O que é o projeto Carajás? O projeto Carajás é um projeto de extração mineral. Projeto de extração mineral que em grande parte tem a atuação da empresa Vale, a antiga companhia do Vale do Rio Doce. Esse projeto Carajás de extração mineral, que tem a empresa Vale, ele extrai minérios, desenvolve para o mercado mundial. Uma vez essa área em conflito, tem, em geral, alcance mundial. Então, por isso, muitas vezes, os grupos sem terra que brigam nessas áreas, eles vêm para cá e deitam na ferrovia que tem aqui, que é ferrovia, Estrada de Ferro Carajás, deitam aqui, porque você não vai passar com um trem por cima dele. Consequentemente, para tirar ele daqui, você vai ter que negociar terras. Então, essa área é uma área de maior expressão de movimento sem terra, porque eles estão lutando numa área improdutiva, pegando o espaço rural, mas, por outro lado, que tem uma certa aglomeração populacional, maior presença da mídia, setor terciário, serviço e comércio, setor industrial.
e consequentemente, setor secundário, setor industrial, consequentemente, eles conseguem ter um acesso maior e fazer uma pressão maior no governo e nos setores particulares. Por isso, essa é uma área de grande conflito. Uma outra área que aparece às vezes por nome, você tem que lembrar Bico do Papagaio, área de grande conflito, é o Pontal de Paranapanema. No oeste de São Paulo, eu tenho um lugar chamado Pontal de Paranapanema. Ora, lembra que o Pontal de Paranapanema é um lugar considerável? É um lugar considerável em conflitos, mas aqui o fator já é diferenciado. Eu estou mais próximo do mercado consumidor. Vem cá, o sem terra, quando ele quer terra, ele quer para quê? Ele quer terra para produzir para subsistência. Mas olha só, ele não vai conseguir produzir para subsistência e ter a roupa e ter o remédio, ele precisa de outras coisas. Então ele não quer só produzir para subsistência, ele quer também produzir para o mercado interno, porque ele precisa de outras coisas. Então, o que ele quer é que ele possa também produzir para o mercado interno. Estar próximo do mercado consumidor, oeste de São Paulo, próximo do mercado consumidor, acaba sendo vantajoso. Aqui é mais pela proximidade do mercado consumidor, aqui é mais pela presença de terras improdutivas. Fora isso, geralmente te dá o nome dos estados em conflitos por terra. Então, hoje, o Brasil sofre inúmeros conflitos por terra devido à sua estrutura fundiária. E só a última coisa desse tema importante para que eu faça a medida da distribuição de terras do país, para que eu analise se as terras são bem distribuídas, se são concentradas, como é a estrutura fundiária e também a renda do país, eu uso o índice de Gini. Índice de Gini é o índice usado para analisar a concentração de renda e de terra do país. Geralmente ele não aparece muito para usar a concentração de renda, não. Porque quando fala em renda, geralmente eles colocam PIB per capita e aí vai. Quando ele quer analisar a renda per capita, para falar da renda, quando ele quer analisar o campo, é que ele usa muito esse termo, índice de Gini. Mas é para analisar a concentração de renda e terra. O índice de Gini vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, pior. Ou seja, concentração fundiária. Quanto mais próximo de 0, melhor. Ou seja, melhor distribuição de terras. Então, para analisar a concentração de terras e de renda, eu uso o índice de Gini. O Brasil está muito mais próximo de 1 do que mais próximo de 0. Porque no Brasil eu tenho uma grande concentração de terras. Uma estrutura fundiária concentrada. Voltando lá à questão. Já lemos? Lemos. Agora o mapa. Olha lá, olha aqui, ó. Olha a mancha de conflitos por terra. Que lugar é esse? Bico do Papagaio. Então, essa é a área de grandes conflitos por terra, essa é a área do Bico do Papagaio. Aí, olha o número total de assassinatos. É o que ele te mostra aí. É uma área em que eu tenho muitos conflitos por terra, é uma área em que eu tenho número de assassinatos absurdo. Ah, mas aqui a mídia... Gente, tá, mas lembra que a quantidade de conflitos é maior e por isso eu acabo tendo maior número de assassinatos. Lembra que a mídia está mais presente aqui do que aqui, mas não está mais presente aqui do que aqui. Então, é uma área que eu tenho de maneira mais expressiva a presença da mídia comparada às áreas daqui do interior, mas por outro lado é uma área que concentra mais população em briga por terras e eu tenho um grande número de assassinatos. Com base nas informações do mapa, acerca dos conflitos pela posse de terra na região, é uma questão Enem, mas te cobrou o nome. Te cobrou que você soubesse que essa região é o Bico do Papagaio. Eu não sabia, agora você sabe. Você sabe que tanto ele pode colocar o Bico do Papagaio, como ele pode colocar o Pontal de Paranapanema. As outras áreas, em geral, ele te dá o nome do estado. Então, conhecido historicamente, do Bico do Papagaio apresenta os números mais expressivos. Ora, as outras, a região é conhecida historicamente como missão jesuíticas de maior violência. É a área em que eu tenho o oferecimento de maior presença de indústria e do setor terciário, é a área em que eu tenho o Projeto Carajás, a Estrada de Ferro Carajás, comércio mundial, conhecida como Oeste Baiano. Lembra que é a área em que a gente fala que é Pará e Tocantins, a divisa. Norte do Mato Grosso, também não. Zona da Mata Mineira, também não. Então você tinha que olhar, ver a localização e definir qual lugar. Bico do Papagaio. Olha, norte de Tocantins, sul do Pará. Certo?
Questão 14. O gráfico mostra o percentual de áreas ocupadas segundo o tipo de propriedade rural no Brasil no ano de 2006. Área ocupada pelos imóveis rurais. Minifúndio. Minifúndio menor que o módulo rural, propriedade mínima em tamanho, em que, em geral, dá para produzir para subsistência, em que você, em geral, não consegue produzir nem para o mercado interno. Minifúndio. Olha aqui, só o Brasil. Quantidade reduzida. Comparado ao que a gente está falando só da área ocupada. Então, em área ocupada, a menor parte do Brasil é ocupado por minifúndio. Olha a área ocupada por imóveis improdutivos. Então, no Brasil, a maior extensão do Brasil é de improdutividade. O Brasil tem mais improdutividade do que produtividade. Então, olhando o gráfico, de cara eu já vejo que no Brasil predomina a improdutividade. Olha, eu estou viajando pelo interior brasileiro. Eu vou vendo uma área vazia em produção, nada, aí de repente eu vejo uma produção, nada, ou seja, predomina o espaço improdutivo. Então, analisando o Brasil, eu tenho uma grande extensão de áreas improdutivas. Olha as regiões. Região Nordeste, a improdutividade é superior, representa uma improdutividade superior às demais regiões. Por que isso? Lembra que nessas duas regiões daqui, ó, a fiscalização é menor, há uma menor presença do Estado, há uma menor presença da mídia e por isso a maior atuação dos latifundiários. Lembra que a Constituição Brasileira de 88 estabelece que a propriedade precisa ter função social. A propriedade pode ser um bem particular, mas tem que ter função social. Se ela é improdutiva, ela não tem função social. Logo, ela é passível de reforma agrária. Como nessas duas áreas eu tenho uma menor fiscalização, eu acabo mantendo mais essas áreas improdutivas, que não sofrem a reforma agrária, que seria tomar essa propriedade e distribuí-la. Ora, então eu tenho mais áreas improdutivas. E, em geral, quando alguém invade a propriedade improdutiva nessas regiões, como você tem uma baixa presença da mídia e do Estado, a atuação da violência é maior. Simplesmente o latifundiário mata e ninguém fica sabendo, porque são áreas de baixa fiscalização. Ora, Sudeste, você já vê que é bem próximo, e Sul é a melhor região. Olha só, imóveis produtivos maior do que o improdutivo. Muito característico da história da região Sul. A região Sul teve um caráter maior de povoamento, de ocupação, diferenciado das outras áreas. A região Sul foi mais dividida em pequenas propriedades. A concentração de terras da região Sul se deve à mecanização do campo na década de 60, em que alguns não conseguem bancar essa mecanização, se endividam e vendem a propriedade e se deslocam muito para a região centro-oeste. Então a região sul, ela tem uma distribuição mais favorável, principalmente por fator histórico. A região centro-oeste, eu já percebo que o processo de ocupação é equiparado a outras áreas de improdutividade. Ou seja, uma pessoa tem tanta terra no Brasil, que ela deixa uma grande parte dessa terra sem nada, predominando a área improdutiva. Então, a base que eu tenho é que as regiões brasileiras são mais improdutivas do que produtivas. Olha só, o Brasil é destaque a nível mundial em produção agrícola. O Brasil tem uma balança comercial favorável, entre outros fatores, com a produção agrícola. Ora, o Brasil é destaque em produção agrícola, mas tem uma quantidade de terras improdutivas absurda. Imagina se a gente conseguisse melhorar isso. Então, o Brasil poderia ter uma produtividade agrícola e não só uma produção agrícola. Lembrando que produção é o total e produtividade é o aproveitamento da área. O Brasil não aproveita bem a sua área. E olha aí, de acordo com o gráfico e com referência à distribuição das áreas rurais no Brasil, conclui-se que imóveis improdutivos são predominantes às demais formas de ocupação da terra, tanto no âmbito nacional, improdutivo, como na maioria das regiões. A única exceção é a região sul, na maioria das regiões. Letra A, vamos ver as outras. O índice de 63,8% dos imóveis improdutivos demonstra que grande parte do solo brasileiro é de baixa fertilidade, impróprio para a atividade agrícola. Ora, a gente pode ter solos que não são naturalmente favoráveis à agricultura, mas
eles podem ser modificados, corrigidos. Região Centro-Oeste sofreu a calagem do solo. O problema não é o solo brasileiro, o problema é a concentração fundiária. O problema é a concentração de terras e de renda. O percentual de imóveis improdutivos iguala-se aos produtivos, somado aos minifúndios, o que justifica a existência de conflitos por terra. Não iguala. Os imóveis improdutivos são muito superiores em extensão, em área ocupada, do que os outros. A região norte apresenta o segundo menor percentual de imóveis produtivos, possivelmente em razão da presença da densa cobertura florestal, protegida por legislação ambiental. Ora, a concentração de terras na região norte, ela ocorre muito pela baixa fiscalização, muito pela baixa presença do Estado e da mídia, favorecendo a manutenção das áreas improdutivas. A região norte, olha lá, a região norte representa o primeiro lugar em áreas improdutivas. A região Centro-Oeste apresenta o menor percentual de área ocupada por minifúndio, o que inviabiliza políticas de reforma agrária nessa região. Região Centro-Oeste. Então vamos lá, região Centro-Oeste. Olha aqui a quantidade de minifúndios, mínima, em área ocupada. Então significa que se os minifúndios em área ocupada são os menores, tem menor espaço de minifúndio, ou seja, eu tenho uma concentração de uma extensão de áreas improdutivas extremamente expressiva comparada a isso. É necessário uma distribuição de terras, é necessário uma melhoria. Isso não inviabiliza, torna-se necessário você ter políticas de reforma agrária, não inviabiliza políticas de reforma agrária. É como se você imaginasse isso daqui, ó. A região Centro-Oeste é tudo isso daqui, só que esse pedacinho daqui estão todos os minifúndios e tudo isso daqui, até aqui, representam áreas improdutivas e aqui as produtivas, ou seja, os minifúndios representam uma extensão extremamente reduzida, o que é ruim. Isso não inviabiliza a reforma agrária, isso torna-se necessário a reforma agrária. Portanto, letra A. Pessoal, até a próxima.